Estando lá na Câmara, né? Quer dizer, eleito, essa fiscalização que foi feita tão firmemente na época e tem sido até hoje, nessa área específica ambiental, ela vai acontecer de uma forma migrando para outras partes também, dentro da Câmara de Vereadores, quer dizer, fiscalização mesmo, séria, porque recebo, ainda mais agora que nós estamos fazendo as entrevistas com os vereadores, tenho recebido muitas mensagens e isso tem sido um tema muito marcante. E sempre a mesma pergunta, precisamos de alguém que esteja lá fiscalizando, fazendo as coisas acontecer, mas principalmente fiscalizando. Porque aqui na cidade de Rio Grande todo mundo sabe, valor X que veio para a cidade para tal coisa, não chegou, ou para onde foi. O portal da transparência, que às vezes me parece não ser tão transparente, essa fiscalização, o que o Helder Salvá pensa a respeito disso? Como ele vai agir estando eleito agora em 2020? Compreendi, é uma ótima pergunta e também eu agradeço a oportunidade de falar diretamente para quem está nos assistindo, explicando. Primeiro, o Helder Salvá é uma pessoa resolvida patrimonialmente. Eu tenho meu patrimônio, né? Eu tenho um patrimônio, eu tenho meu empreendimento. Então, assim, graças a Deus, a minha vida financeira é tranquila. E muitas pessoas que vão ou entram para a política, eles buscam uma situação de crescer o patrimônio, Sim. de construir um patrimônio dentro da política. Então fazem da política um trabalho, né, em benefício próprio e se esquecem que eles estão ali como representante do povo. Exatamente. Então eu acho que o primeiro passo, eu tenho qualificação. Tá? Então eu tenho vários cursos, eu tenho capacidade profissional de mercado, porque são 26 anos de advocacia, eu sou empreendedor, ou seja, eu dou emprego, eu sei o que é o anseio de a gente ver pessoas largando um currículo e não tendo qualificação e não tendo emprego, né? Ou não se tendo oportunidade, pessoas indo embora de Rio Grande. Isso tudo me fez, mesmo com essa crise toda, continuar investindo em Rio Grande. Né? Eu poderia pegar o meu patrimônio e ir embora para Santa Catarina, ir embora para outro lugar. A minha esposa, graças a Deus, porque assim, eu não construo nada sozinha, não tenho essa vaidade. Eu tenho uma família também bem construída, né? Constituída, firme, sólida, que agrega. Então essa engrenagem me faz ter essa tranquilidade de dizer assim, bom, se eu tenho meu lado patrimonial seguro, não tenho que me preocupar com as minhas contas, isso aqui e tal, o que eu vou fazer para a política? Eu vou fazer aquilo que eu, como cidadão, também estou revoltado. Sim. Ou seja, eu quero estar no lugar daquela pessoa lá, sentadinha no sofá, dizendo assim, ó, poxa, tem alguém fazendo por mim. Me representando. Me representando. Só que eu não tenho. Sim. Como o cidadão lá que nos assiste, diz assim, mas a gente não tem ninguém. A gente tem pessoas que mentem pra gente, mentem descaradamente. Né? É o falso carneiro, né? Que está escondidinho ali num manto e tu vai tirando a lã e descobre que tem um lobo ali, né? Disfarçado. Então, na realidade, assim, ó, é crime roubar, por exemplo, da saúde. É crime. Eu não consigo imaginar, não consigo conceber você passar por uma pandemia e ver tantos casos de corrupção, né, de desvio de dinheiro. Você está tirando de pessoas que está destruindo famílias. Sim. Entende? E isso tem que ter fiscalização. Eu acho um absurdo você ter causas. Vamos voltar para um pouquinho para a parte, né, de atribuições do vereador. As pessoas chegam e dizem assim, olha, vereador, você vai conseguir um emprego para mim? Olha, vereador, você vai calçar minha rua? Olha, vereador... As pessoas precisam entender o que é a atribuição de um vereador. O vereador, ele não está ali para fazer a vontade das pessoas de coisas que não são da atribuição dele. Ele tem que fiscalizar para que aquelas pessoas tenham saneamento, que seja cumpridas as leis, para que haja um controle de tudo que o executivo municipal ou a Casa Legislativa preparou.
através de políticas públicas que sejam realmente efetivadas e aplicadas em benefício ao cidadão, ao povo. Só que o que nós temos hoje? Nós temos uma cultura assistencialista, viciada, que de ciclos em ciclos, né? Ou seja, de 4 em 4 anos, ela sai para a rua, ela usa a máquina pública em obras, a cidade vira um canteiro de obra, e se toda a cidade fosse administrada, né, durante os 4 anos, como é nos últimos 6 meses, nós seríamos uma potência. Exatamente. Porque nós temos canteiro de obra em toda a cidade, em todas as eleições. Não vamos falar nessa ou na outra, vamos falar em todas as eleições. Sim. E vamos falar numa situação macro. Vamos falar em todos os municípios, em todos os estados no Brasil. Por quê? Porque é uma cultura. E a gente tem que... Sim, a gente tem que cortar essa cultura. E quando a gente fala em cortar, a gente fala em mudança. O espírito de revolta daquele cidadão que sai fora do sofá e diz assim, eu preciso fazer alguma coisa. Então o meu comprometimento com aquele cidadão que está lá sentado, está nos assistindo, é tentar representá-lo, dizer assim, olha, não preciso constituir patrimônio porque eu já tenho patrimônio formado. Eu quero te representar porque até hoje eu não fui representado. E não tendo um representante, eu vim dar a cara a tapa, como eu fiz lá no SOS Cassino, que eu fui brigar, que eu fui ameaçado de morte, né? Que muitas portas acabam se fechando. Então, eu estou dando de mim de novo a cara a tapa, cortando na carne, para poder trazer projetos. Sim. Projetos de política pública, que não é o nome da rua que vai te melhorar a tua qualidade de vida. Não é te dando um sacolão que eu vou melhorar a tua qualidade de vida, porque aquele sacolão ali acabou, aquela passagem de você foi daqui até lá, ela é pontual, ela é assistencialista. Depois disso, no outro dia, tu vai estar com fome de novo, ou tu vai precisar de uma passagem. Então eu preciso fazer com que a cidade tenha políticas de fiscalização, e fiscalizando já a própria casa, para que não haja conchavos, para que não haja aquela política da troca, da permuta, né, para se auto-beneficiar. A velha política, né? Exato. Fiscalizar o município quando é no executivo. Todo prefeito tem... Não interessa se é da coligação, não interessa se é da oposição, ele é prefeito. Ele é a pessoa, o gestor máximo do município, da cidade. Então ele tem que ser fiscalizado. Entende? Então as pessoas têm que entender que a atribuição de um vereador ela é muito maior, ela é tão quanto importante de quem está no executivo. Sim. Se tivermos um representante idôneo, que tenha capacidade, que saiba fazer projetos, ou seja, e se ele não souber, se ele tiver a boa vontade de copiar projetos em outros municípios que dão certo, já é uma dádiva, né? Então, é isso que a gente precisa, do bom político. É aquele bom político que vai trazer, que vai fazer, que vai se dispor, não por troca.